Está pensando em fazer uma porteira ou até mesmo já comprar uma pronta? Vou mostrar tudo que você precisa saber para você ter uma porteira boa e funcional. Temos aqui uma porteira de 4 metros, duas folhas para servir como exemplo, modelinho tradicional, modelo básico. E a gente vai trabalhar três principais coisas. A gente vai trabalhar aqui o material que a gente utiliza, como montar esse material de forma correta e sobre a instalação. Vamos lá. Primeiro, essa aqui a gente está trabalhando aqui hoje com a tábua de eucalipto. São tábuas retiradas do cerne do eucalipto e são todas tratadas, imunizadas. São tratadas em autoclave, imunizadas aí contra cupim, caruncho e fungo apodrecedor. São tábuas que são próprias para resistir ao tempo. Elas podem pegar chuva e sol e a porteira tende a ficar exposta ao tempo. Essas tábuas de eucalipto, elas têm 15 centímetros de largura e tem 3 de espessura. Outras tábuas você pode encontrá-las com 10, com 2 de espessura ou 2,5. Atendem também, você pode dividir. Aqui a gente pegou uma tábua e dividiu ela no meio para poder não ficar tão grande os vãos. Se colocasse 5 só dessa daqui ia ficar muito pesada a porteira. Então, para ficar melhor, mais funcional, não tão pesada, a gente optou por usar 4 tábuas, sendo que uma dividida no meio, e a gente fez dessa forma. Quando a gente utilizava só 4 dela inteira assim, os vãos aqui, ó, o espaço entre elas ficava muito grande. Então a gente fez dessa forma aqui. Mas se for uma porteira de 10 centímetros, você pode usar 5 tábuas tranquilo, de 10 centímetros e de 2. Que é o caso dessa daqui, ó, de roxinho. Roxinho também, muito boa. Própria para ficar exposta ao tempo. Essa aqui elas têm 10 centímetros, 2 de espessura. E aqui a gente já usou 5 tábuas. 5 tábuas do mesmo tamanho. Olha só. E os vãos não ficaram tão grandes. A altura dela vai ser de acordo com o que você vai querer, mas vamos falar sobre o tamanho padrão. Aqui em Goiás, a cerca, tamanho padrão, elas são 1,5 de altura. Então a gente fabrica as porteiras geralmente 1,40, porque elas têm que ficar 10 centímetros do chão. Então para ficar da mesma alinhamento, da mesma altura da cerca, né, que é 1,5, a gente fabrica elas com 1,40 de altura. Aí o comprimento é o tamanho do seu espaço. Essa daqui é 4 metros, geralmente vai passar caminhão, ou onde vai fazer a curva para poder entrar. A gente também tem as de 3 metros inteira. 2,5 metros, algumas pessoas pedem ela para entrar carro, fica muito apertado, viu? Eu não indico. Pelo menos de 3 metros quando a entrada para passar carro. Vamos lá, vamos falar dos acessórios que a gente utiliza na porteira. Olha, muita gente usa a barra rosqueada, né? Que é essa rosca sem fim. Vai colocando ela aqui, vai cortando e vai usando os pedaços. Isso aqui, preço a preço, seria mais barato comprar ela, mas eu prefiro utilizar os parafusos francês. Além de ficar mais bonito, a agilidade não compensa essa diferença de preço, que é pequena. Aqui você coloca aqui, você vai cortar só de um lado. Se comprar do tamanho correto, às vezes nem precisa cortar. Olha só, colocou aqui, bateu. Então eu prezo na agilidade de montar a porteira. E a diferença de preço é muito pequena. E outra coisa, se for trabalhar, trabalha sempre com material galvanizado. Como vai ficar exposto ao tempo, não tende a enferrujar. E já o polido enferruja. Então eu indico isso aqui. Beleza? A gente utiliza aqui a bitola 516, 4 polegadas, que dá para essas porteiras aqui. A minha só tem 2 centímetros, às vezes até o 3 polegadas, 3 polegadas e meio dá certo. Beleza? A tramela a gente gosta de fazer de madeira, do próprio material. Além de ficar mais barato, eu acho mais bonito também. Mas tem ela aqui também, o modelo, ela de ferro, quem gosta, pra colocar também, ó. No caso, ia ficar no lugar dessa daqui. Essa aqui, como é 2 folhas, essa de madeira para travar no meio funciona melhor. Essa daqui seria o ideal se caso fosse só uma folha para fechar no mourão. Beleza? Agora a dobradiça. A dobradiça, ela tem que ser compatível com o tamanho da porteira. Tem que ser uma dobradiça boa. Se não colocar uma dobradiça pequena, a porteira aqui não vai aguentar. Beleza? Essa aqui é uma dobradiça quadrada. A gente estava usando uma ferradura, mas o cliente pediu para trocar por essa daqui, porque ele vai instalar no mourão quadrado. Mas se for instalar no mourão redondo, igual de eucalipto, como esses aqui, tem outros aqui melhores. Eu gosto de usar bastante esse aqui. Esse aqui é o modelo T. Essa parte que vai na porteira e essa aqui atravessa, bem simples. Encontrando essa broca, essa aqui é uma broca 5/8, ela é bem prática, ela abre para os 2 lados. Tem essa aqui, a boca de lobo, essa aqui é quando a porteira é muito pesada e abre com muita frequência, que é o lugar de curral. Curral a gente indica essa daqui,
né? Porteira grande, porteira de 3,5 e pesado, material pesado. E tem a tradicionalzinha modelo ferradura, também é bem prática de colocar. Pessoal, já vê esses problemas aqui, ó? A porteira ela cedeu tanto que ela tá raspando no chão, até cavou um buraco. Olha só a diferença do relevo aqui. Agora não está mais, foi corrigida. Mas ela deitou essa parte da frente, desceu e ela estava raspando no chão. Vou mostrar o porquê que isso aconteceu. Um dos motivos pode ser o suspensório. Se esse suspensório estiver bem montado, bem travadinho em cima e embaixo, não tende aquilo lá acontecer, não tende a baixar aquela ponta. O suspensório ele tem que vir da parte de baixo ali, tem a dobradiça, e sempre finalizando onde tem o batente, na parte de cima. Isso aqui é indispensável, a força ela empurra, ela não puxa. Se for o contrário, não dá certo. Então, esse aqui que é o modelo ideal de colocar o suspensório, travando. A gente coloca ali dos dois lados, ó, a gente racha a tábua para ficar mais fininha, para não ter peso. Coloca dos dois lados para não acontecer isso. Para ela poder segurar, para ela não baixar essa ponta. O batente, a gente chama de batente, essa parte que vai no mourão, a gente sempre faz ele mais fino. Não é obrigatório, a gente gosta de fazer para ela ficar mais funcional, para ela ficar mais leve e para não ter esse risco ao longo do tempo. A gente trava ela com porca e contra porca, na de cima e na de baixo, para não sair do esquadro. E outro motivo também dela baixar pode ser a dobradiça incompatível. A dobradiça, tanto resistindo o peso da porteira, ela não tende a baixar a ponta. Sobre a instalação, é importante saber o mourão que vai utilizar, né? Se for redondo, se for quadrado, já deixar ele bem alinhado e tem que ter com bastante profundidade, pelo menos 1,5 m aí dentro do chão, ainda mais se for uma porteira pesada para resistir ao peso. E aqui já está indo com o suspensório pronto, mas se o terreno for íngreme ou se for desnivelado, muita gente gosta de colocar o suspensório depois da porteira já instalada. Instala a porteira no mourão, regula, às vezes vê o nível do terreno, regula ali, nem sempre a porteira vai ficar nivelada, né? Às vezes tem gente que coloca ela desnivelada para poder induzir, ficar fechada e tudo, né? Às vezes vai lá e regula ela. Não coloca a contra-porca, coloca só uma, regula ela, às vezes até tira ela do esquadro, mas para atender aquela finalidade ali. Às vezes está no morro, às vezes está na ribanceira, alguma coisa ali. Eles colocam, alinha ela, vê o jeito que ela vai pisar certinho, depois coloca o suspensório travando para ela não mexer. Acontece bastante. Agora, onde for o terreno plano, onde for todo niveladinho, aqui ela já está pronta, só chegar e instalar. Pessoal, então trouxemos informações preciosas que a gente aprendeu ao longo dos anos e também com pessoas que instalam porteira e fabricam já há muito tempo. Trouxemos informações para uma porteira básica, funcional, ao que funciona, que vem dando certo aqui na região. A gente está em Goiás, aqui próximo a Goiânia. E gostaria de saber de vocês, sabemos que em determinadas regiões tem outras técnicas também, ou às vezes eu deixei de falar alguma coisa, deixe aqui no comentário de onde vocês são e que técnica vocês utilizam para montar uma porteira, para ela funcionar, para ser uma porteira boa, para durar aí ao longo dos anos.